Boa noite, professora. Sobre diabetes, né? Diabetes. É um caso bem comum, tá? Entre os brasileiros e a maioria da população mundial. Quem tem diabetes, o que que é? É definido como síndrome de diversas origens, que pode ocorrer tanto na carência quanto por resistência insulínica ou resulta em ineficiência da ação insulínica. E aí tem duas diabetes, tá? Tem a diabetes tipo 1 e tem a diabetes tipo 2. O diabético tipo 1, ele não tem o funcionamento do pâncreas. O pâncreas dele não tem a quantidade e não libera uma quantidade praticamente necessária para fazer quebra de glicose. Ou seja, para fazer o trabalho das quebras de carboidratos que ele vai ingerir, para que esses carboidratos se transformem em glicose e aí depois tem que quebrar de novo para se transformar em energia. Ele não tem isso. O diabético tipo 1 não tem. Ele tem que fazer o uso de insulina. Tá, o diabético tipo 2, ele tem, só que ele cria uma resistência à insulina. A secreção de insulina dele não é eficiente para a quantidade de glicose que ele tem, às vezes, dentro do sangue, dentro do plasma. Tá, traduzindo isso de uma forma geral, o que os dois têm em comum? É uma resistência insulínica. Eles não têm uma ação insulínica muito eficiente dentro do organismo. Isso atrapalha em várias coisas. Tá, vamos lá. Agora, se o diabético 1 ou tipo 2 pode ou não praticar exercício físico? Podem, os dois podem praticar o exercício físico, só que de maneira controlada. Como controlado? O diabético tipo 1, a gente já sabe que ele produz zero insulina. Ou seja, então ele tem que fazer o uso de insulina diariamente. Esse cara ele tem que estar monitorando diariamente a glicose dele no sangue, tá? O diabético tipo 2, ele já é diferente. Ele pode sim fazer atividade física, só que ele tem que ter um controle maior na quantidade de comida que ele come. Porque o diabético tipo 1, ele pode ter uma hiperglicemia, ou seja, o índice glicêmico pode subir e muito alto. Então ele tem um choque insulínico. Por quê? Se ele não tem insulina para quebrar essa glicose, então quer dizer que ele tem muita glicose. Ele pode ter um choque. E o diabético tipo 2, como ele tem uma secreção de insulina diminuída, ele pode ter uma hipoglicemia, ou seja, o índice glicêmico liberado pelo fígado dentro da corrente sanguínea dele durante o exercício não é tão eficiente, tá? Então ele tem que ter o diabético tipo 2, ele tem que ter um contrabalanço bem específico ali, porque senão ele vai ter algumas complicações durante o exercício, tá? Então é isso. Os dois, ó, vamos lá. Os dois podem sim fazer atividade física, desde quando haja dois controladores. O treinador junto, tá? Alguns treinos são específicos para o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2. Os dois não podem fazer os mesmos exercícios. Exemplo, um diabético tipo 1 não tem como ele fazer um crossfit muito pesado. Por quê? Porque ele vai gastar muito índice glicêmico. Se ele não tem uma insulina controlada, como que ele vai puxar essa glicemia para dentro do músculo? Entendeu? Então, quer dizer, tem que ser exercícios monitorados. O diabético tipo 2, ele pode fazer os exercícios, sim, ok, mas ele também tem que ter tudo controlado. Por quê? Porque senão ele não vai ter uma secreção de insulina. Se ele comer demais glicose, ele não tem uma quantidade de insulina para fazer essa quebra de glicose e dar a energia necessária para que ele faça essa atividade. Então, os dois podem, tá? Os dois, um só pode ser, pode liberar, tá? Deixar de ter essa diabetes, que é o diabético tipo 2, tá? Ele controlando, fazendo exercício físico, monitorando remédios, através de alimentos, ele pode sim deixar de ter diabetes, enquanto o diabético tipo 1, ele vai sempre ser dependente ali da insulina. Em casos mais específicos, ele pode sim ter uma diminuição da resistência à insulina, mas é um estudo mais científico. Então, querendo ou não, os dois podem praticar atividade física.